Olá, pessoal. Meu nome é Amon. E antes de mais nada, né, agradeço, né, o convite do meu colega Pedro Tomé, para falar um pouco dessa parte, né, sobre os crimes sexuais. E a ideia aqui não é, né, fazer algo que, inclusive, é uma proposta aqui dessa apresentação. Não é de fazer algo como comumente nós vimos nos bancos da faculdade, né, da graduação em Direito, que é aquela forma escolástica de comunicação do que os juristas dogmáticos, né, dogmáticos aqui no sentido de doutrina, estão produzindo, né, mas mais no sentido de levantar questões a respeito dos crimes sexuais, não é? Questões que a crítica feminista, né, tem apontado, né, tem denunciado. E nesse exercício, né, de provocação, de reflexão, né, de convidar vocês, né, ao pensamento, né, à reflexão, né, ao desenvolvimento de capacidade crítica, para que essa, que é uma das principais fontes, né, que informam o nosso trabalho, a nossa lida diária, que são os livros de dogmática, né, os manuais de direito penal, que tenhamos uma leitura crítica a respeito dos conteúdos desses manuais, desses livros, desses códigos comentados, para que possamos, né, concretizar o que está estabelecido em lei, né? Em especial no microordenamento protetivo da mulher, né? Na Lei Maria da Penha, em especial, e também, né, claro, agora com essa diretriz, com esse vetor hermenêutico que nós temos, né, por parte do CNJ também, do protocolo, né, de julgamento com perspectiva de gênero, né, que está aí disponível desde 2021, né? Então, a ideia é essa, né, a gente, na verdade, aqui um monólogo, né, uma aula gravada, mas, assim, é conversar nesse sentido, né, não de dizer, trazer aqui verdades, nada disso. Inclusive, vocês devem ter até uma leitura crítica em relação ao que eu vou trazer, né? Pois bem, qual que é o plano aqui? O plano é, primeiro, né, o objeto é esse que está aqui na tela, né, os crimes sexuais com perspectiva de gênero, né, algumas noções introdutórias, mas não há como falar de crítica, né, ao direito, né, e falar da categoria gênero, né, e como ela foi incorporada pelo campo jurídico e positivada, né, e, portanto, ela tem uma repercussão em termos legais, em termos de produção jurídico-penal e em termos das nossas práticas, né, institucionais, né, como colegas do Ministério Público, sejam servidores, servidoras, né, membros do Ministério Público. O fato é que não tem como, sem falar antes, dar um passo atrás e falar rapidamente da crítica feminista, né, que resultou nessas elaborações, não é? Na crítica feminista ao direito. E aqui feminismo, claro, né, os feminismos são plurais e o feminismo não só como um movimento político, né, de busca pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, né, pela igualdade entre gêneros, mas como um movimento aqui teórico, né, que teoriza e que faz pesquisa, inclusive pesquisas empíricas, sobre o funcionamento do sistema de justiça criminal e sobre as práticas dos atores jurídicos que integram esse sistema, juízes, promotores, defensores, advogados, né, e assim por diante. Então, primeiro uma introdução sobre esse ponto, né, depois a introdução da categoria gênero, então, no ordenamento jurídico, né, particularmente no ordenamento jurídico brasileiro. Depois, já adianto a ideia é adiantar, né, de forma crítica, algumas categorias dogmáticas
que vêm sendo reproduzidas desde há muito, no caso brasileiro, desde a década de 40, 50, não é? De forma, digamos, impensada e refletida, e isso vem, né, reverberando nas decisões judiciais, em descompasso com a perspectiva de gênero que esperamos, né? É, e, e, por fim, eu falo de alguns crimes, né, contra a dignidade sexual em espécie, né? Claro que todas essas considerações são muito superficiais e panorâmicas, mas elas servem, assim, de iniciação ao tema, né, com esse recorte, né? E caso alguém tenha interesse, é só me mandar um e-mail, meu e-mail está aqui, né, que a gente pode conversar mais sobre algum ponto específico, ou sobre alguma referência bibliográfica, sobre algum caso, né, concreto, né, e assim por diante, né. Eu queria também esclarecer, né, do ponto de vista conceitual, principalmente para quem eventualmente não for da área jurídica, se algum profissional da área psicossocial, por exemplo, né, que a dogmática jurídica, quando eu fizer referência aqui, ela se equivale, né, ao que a gente costumeiramente chama de doutrina, que é a produção, é a literatura jurídica, basicamente, né? E a dogmática aqui no sentido de ser um campo do conhecimento, que já foi até muito chamado de ciência do direito, que procura descrever, não é? Procura descrever, organizar e sistematizar o material, né? É, que é objeto, né? Que basicamente são as leis, a Constituição, normas legais, infralegais, né? Nesse sentido do direito como um campo do conhecimento da normatividade, não é? E aí, a ideia da dogmática jurídica nunca foi nesse sentido de senso comum, de tornar, de dogmatizar, né, as ideias, mas muito pelo contrário, né, a ideia é de é, é, produzir formulações, categorizações, né, que visem a solução dos casos concretos, dos problemas jurídicos e judiciais, certo? Ou seja, a ideia é uma racionalização da aplicação da lei, para que justamente se evite o arbítrio e a aplicação antisonômica da lei. Então, uma dogmática jurídica consistente, sólida, ela traz benefícios, né? Em termos de segurança, de previsibilidade e de estabilização de sentidos acerca do que quer dizer a lei. Sobretudo no caso de categorias jurídicas muito abertas, indeterminadas, polissêmicas, não é? Como nós veremos aqui na nossa conversa. Então, feitos esses esclarecimentos, vamos então começar a nossa conversa aqui, né? Como eu falava sobre a crítica feminista, né? Ela traz a denúncia, né? As mais variadas formas de discriminação, né? E de violência contra as mulheres, em especial no espaço privado, né, onde elas são normalizadas, né, e naturalizadas por padrões, né, desiguais, né, nas relações de gênero. Então, e esse quadro, né, ele é reproduzido e reforçado, né, institucionalmente, não só pela lei, mas pelo direito e pelas práticas jurídicas, né? E aqui, no nosso objeto de interesse, o direito penal, com um recorte nos crimes sexuais, né? E isso ocorre muito, né? Há uma reprodução, né, desse quadro de desigualdade de gênero a partir da, da, da elaboração, né, do direito e da sua produção nas práticas, né, cotidianas, né? Então, assim, nós temos aí alguns tipos penais, né, que são instituídos, né, foram instituídos, alguns já foram até revogados, né, com as últimas reformas, no caso dos crimes sexuais, né, no caso de crime de sedução, de rapto, não é? O crime de posse sexual mediante fraude passou a se chamar violação, né, sexual mediante fraude, né, com a revogação do adultério, né,
que eram criminalizações basicamente de gênero, baseadas no gênero e discriminatórias, né? Daí a sua revogação. Mas ainda há outros tipos penais que se mantêm e que, embora necessários, eles ainda são interpretados para se manter na prática hierarquias de gênero, né? Então, o direito produz discursos, regras sobre gênero, sobre sexualidade, sobre raça, sobre classe, né? Então, normatizando e decidindo, né? A partir de visões estereotipadas, né? De mulheres e meninas, né? Como a gente vai exemplificar aqui ao longo da conversa, né? E desde logo é bom esclarecer também que há inúmeras teorias de gênero, mas aqui a categoria gênero, no sentido que eu uso aqui, é no sentido daquela que mobilizou os movimentos de mulheres e o movimento feminista, né, a, a, a edição de diversas legislações gênero específicas ao redor do mundo, né, e aqui no caso a Lei Maria da Penha. Então, gênero, nesse sentido, emergiu como uma categoria, né, para fazer frente, para se visibilizar e enxergar desigualdades. É uma categoria de análise, né, para se desnudar desigualdades, né, e não, fazendo um contraponto a, a, a visões, né, e a leituras essencialistas, né, e reducionistas, do ponto de vista biologicistas, né, para se explicar comportamentos de mulheres e de homens, ou características, né, ou atributos, que eram explicados, né, até então, com base na fisiologia do indivíduo, na sua composição cromossômica, genética, e na sua constituição corporal, nas suas características corporais, né? É, Só que com a emergência dessa categoria gênero, nós temos o quê? Nós temos uma categoria que mostra que o ser mulher e o ser homem, ou seja, a masculinidade, a feminilidade, são construções socioculturais e históricas que variam de acordo com o espaço e com o tempo, não é? Ou seja, as características, as representações, os atributos a respeito do que se tem por ser mulher ou por ser homem, isso é variável, de acordo com o momento histórico, de acordo com a cultura e com os costumes, né, de cada época. É, e essas diferenças de gênero, né, elas acabam resultando em desigualdade de direitos, né, muitas vezes, né, tanto que a desigualdade de gênero hoje é uma constatação que se mede com dados empíricos, com inúmeros parâmetros e variáveis, né, e critérios. Então, gênero nesse sentido, né, como uma categoria de análise de desigualdade, né? Pois bem, continuando, o que a crítica feminista ressalta? Que a aplicação, né, dentro de um paradigma liberal da construção do direito, que nós aprendemos, né, faculdade, de que o direito, né, ele defende uma aplicação neutra, abstrata, né, imparcial, equidistante, objetiva, né, esse caráter de generalidade e de abstratividade do direito, né, e que, na verdade, ele tende a reproduzir padrões o que androcêntricos, brancos, né, cis, heterossexuais, das classes privilegiadas, né. Nós temos o famoso topos argumentativo, né, do homem médio, né? E quem é o homem médio, diz a crítica feminista, né? É o homem representante da branquitude cis heteropatriarcal, né? Porque o homem médio, ele sempre é pressuposto daquele homem branco, de classe alta ou de classe média, não é? Dentro de um relacionamento heterossexual, pai de família, né? Quer dizer, tudo que se é analisado e é visto, o referencial, digamos, a norma é essa do chamado homem médio, né? E o que obnubila, né, e esconde, escamoteia outras desigualdades estruturais, né? Dizem a crítica feminista. Então, as ambiguidades, né, sendo esse o quadro de aplicação desigual do direito em relação às realidades, né, de vida de homens e mulheres, né, há muitas ambiguidades e dilemas, então, sobre o acionamento do direito penal,
né? Há diversas correntes de política criminal, né? Abolicionista, minimalista, eficientista, e assim por diante, e há diversas correntes também criminológicas, né? Que cuidam disso, né? Que discutem isso, né? Os dilemas desse acionamento do direito penal, da intervenção penal para a defesa dos direitos das mulheres, né? O que é natural, não é? Assim como a gente tem debates intensos a respeito da melhor ou da pior política criminal, né? Também no campo do ativismo feminista e da produção teórica também há muitas discussões a respeito, né? Ou seja, a pluralidade de feminismos reflete a pluralidade de propostas para se vencer e atacar a desigualdade de gênero. Algumas, né, feministas, né, elas defenderam e defendem, né, a intervenção penal exatamente pelo seu efeito simbólico. Efeito simbólico aqui, não aquele efeito que nós estamos acostumados a ouvir nos manuais de penal, entre efeito instrumental e simbólico do direito penal, né? É, de que de que o efeito simbólico é aquele que não produz impacto em termos das teorias da pena, né, das clássicas teorias da pena, das teorias absolutas, das teorias preventivas, né, que isso não condizeria com as funções reais do sistema punitivo, né, isso seriam só funções declaradas, daí um efeito meramente simbólico de aumento de penas, por exemplo, como foi o caso da Lei dos Crimes Hediondos, de 90. Mas aqui o sentido é muito mais antropológico, o sentido trazido pelas feministas aqui. O efeito simbólico aqui eu cito a professora Rita Segato, né, antropóloga argentina, a professora Lia Zanota Machado, antropóloga brasileira pioneira nos estudos feministas, né, e da violência contra a mulher. O efeito simbólico aqui é o efeito comunicativo, ou seja, após a criminalização das violências, ela poderia criar um efeito, a não criminalização das violências contra a mulher poderia criar um efeito normalizador e de tolerância, né? Quer dizer, um efeito muito mais gravoso e prejudicial às mulheres. Se criaria um estado de coisas de normalidade a respeito da violência contra a mulher, uma vez se optando pela não criminalização delas, né? Outras feministas defenderam também rechaçaram, né, a criminalização da violência de gênero e defenderam a utilização do direito penal mínimo só em ofensas mais graves, né, como os feminicídios, né, como estupros, de forma conjugada às outras intervenções não punitivas, né, tais como políticas públicas preventivas, né, as redes de proteção, né, sempre respeitando-se ao máximo, né, uma visão mais garantista aos direitos fundamentais de autores, né, e das vítimas também. O fato é que, para algumas, né, a lógica penal coloniza, né, e prejudica outras formas de intervenção nos conflitos, né, que são estruturados pelo gênero. Como na frente preventiva, por exemplo, traria muitos prejuízos, na medida em que há uma expectativa social de que a intervenção penal resolverá problemas sociais, quando na verdade não acontecerá isso, né? Mas, ao mesmo tempo, não se poderia permitir um efeito, por exemplo, normalizador das violências, não é? E o direito penal não tem nada mais potente do que o direito penal para se transmitir uma mensagem de que a violência de gênero contra a mulher é intolerável, é inadmissível, é crime, portanto, não é? Deve ser criminalizada. Então, assim, isso legitimaria, segundo parcela das feministas, né, das juristas feministas, estudiosas feministas, mais violências institucionais contra as mulheres, já que o Estado opera de modo machista e patriarcal, né, como eu havia falado, da reprodução dessa ordem desigual de gênero. O Estado, ele normaliza e normatiza essa ordem de gênero, né, desigual. Então, e aí elas trazem pesquisas denunciando, né, as inúmeras hipóteses de revitimização das mulheres perante o sistema policial, perante o sistema de segurança pública, perante o sistema de justiça, a violência institucional, a culpabilização das mulheres, né, nos casos de violência doméstica e de violência sexual. Então, a cegueira de gênero, ela resulta o quê? Na aplicação, né, essa invisibilidade, ininteligibilidade da operação desse marcador estrutural chamado gênero nos conflitos que envolvem violência interpessoal contra a mulher,
resulta na aplicação de categorias dogmáticas de forma a reafirmar uma ordem sexista desigual, né, normalizando-se violências contra as mulheres. Por exemplo, né, aqui na lida criminal, né, por muito tempo se entendeu, sobretudo antes da Lei Maria da Penha, pela tipicidade criminal de violências físicas, por exemplo, sobre a tipicidade criminal de violências de fato e de lesões corporais, com base no princípio da insignificância, não é? Veja que temos um código patrimonialista, cuja pena mínima do furto simples é de 1 ano. E até então, até há muito pouco tempo, até muito recentemente, a pena mínima da lesão corporal qualificada por violência doméstica contra a mulher, o antigo 129, parágrafo 9, era de 3 meses. 3 meses. Ou seja, a violação de pessoas de carne e osso vale menos do que o furto de uma caneta Bic, certo? Pois bem, e isso acontecia, né? Essa tipicidade criminal, ou seja, isso também essas pesquisas feministas apontaram a tipicidade criminal, por exemplo, de atos de violência psicológica, seja por ausência de um tipo específico, que hoje temos, né, o artigo 147b do Código Penal, mas, por exemplo, a tipicidade criminal num crime de ameaça, pela invisibilidade da violência psicológica sofrida pela mulher, que é muito peculiar, né? Porque se argumenta que há uma inidoneidade de uma expressão ameaçadora que é muito genérica, muito abstrata. Por exemplo, você vai se ver comigo. Até hoje há absolvições nesse ponto na violência doméstica, porque se desconsidera a subjetividade dessa mulher, a constituição psíquica dela, o medo que ela passou diante de semelhante afirmação, para se analisar essa expressão de forma abstrata, né, e de forma abstrata e isolada de um contexto de desigualdade de poder, de violência de gênero. E, portanto, não se reconhece o bem jurídico chamado de titularidade da mulher, que é a tranquilidade, a paz, a liberdade individual e a sua integridade psicológica. Enquanto vítimas de outros crimes, especialmente homens, têm esses bens jurídicos devidamente reconhecidos, não é? Pois bem, a chamada legítima defesa da honra também era outro exemplo, que até há muito pouco tempo vigorou, só recentemente foi obstada pelo Supremo Tribunal Federal, não é? O chamado, né, privilégio da violenta emoção é outro exemplo também de categoria penal, né, em que formulado também de uma perspectiva androcêntrica e aplicado nessa perspectiva. Veja, o privilégio da violenta emoção, ele está lá nas atenuantes, não é? Ele está lá como causa de diminuição de pena na lesão corporal e está, claro, como no parágrafo 1º do 121, né, como causa de diminuição de pena do crime de homicídio, né? Aquele que age sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, não é isso? Então, esse privilégio da violenta emoção as mulheres nunca foram contempladas com ele, isso de forma genérica, é claro, estou dizendo, o que estudos apontam. Por quê? Porque se parte da dicotomia, né, de cariz machista, né, sexista, de que os homens são racionais e as mulheres são emotivas. Ou seja, um homem, quando está fora de controle, ele faz jus ao privilégio da violenta emoção. Ele saiu de si, está fora de si. A mulher, não. Porque a mulher, ela já é naturalmente, né, com muitas aspas, né, que nada mais é que um estereótipo de gênero, naturalmente emotiva, irracional, histérica, desequilibrada, né, do ponto de vista emocional. E, portanto, né, poucas vezes ela faz jus a essa causa de diminuição de pena quando criminalizada. Então, para resumir, né, haveria dezenas de outros exemplos. A visão, né, teórica, né, de que o direito penal seria seletivo, e a seletividade não é só de classe, né, de selecionar, criminalizar mais pobres, mas também de reconhecer como vítimas somente determinados grupos, né, e aqui no caso serviria a proteção de bens jurídicos, né, como defende o funcionalismo, né, teleológico de Hoxin, né, o direito penal serviria à proteção de bens jurídicos essenciais, à convivência social, bens jurídicos relevantes,
Mas, curiosamente, apontam as feministas, eles não servem à proteção de bens jurídicos de titularidade das mulheres, porque simplesmente elas não são reconhecidas nas suas experiências e necessidades, certo? Os estandes probatórios, que colocam em dúvida também a palavra de meninas e mulheres, para se gerar absolvição, não é? A partir de estereótipos de gênero discriminatórios a elas, né? Por exemplo, né, as preconcepções da figura da mulher histérica, da mulher louca, da mulher mentirosa, da mulher vingativa, desonesta, interesseira, promíscua. Então, a figura da mulher honesta, ela só foi revogada do nosso Código Penal em 2005, ou seja, muito recentemente, né, que seria a mulher honrada, a mulher honesta, a recatada, a mulher do lar, a que se dá o respeito, né? É, inclusive nos códigos criminais, né, do Império, né, de 1830, e o primeiro Código da República, né, o Código de 1890, né, o Código de 1890, se não me falha a memória, ainda havia um título específico, né, para da segurança, dos crimes contra a segurança, ah, da, da, da honestidade, da segurança e honestidade das famílias, algo nesse sentido, não é? Da segurança e da honra das famílias, da honra e da honestidade das famílias. Ou seja, e isso hoje no que seria o nosso título dos crimes contra a dignidade sexual. E depois o Código de 1940 chamou isso de crimes contra os costumes. Ou seja, até então, a, a mulher que tinha tutela penal era a mulher que se enquadrava, né, nesse estereótipo, né, da mulher que estava. A mulher honesta era aquela que não tinha liberdade sexual, mas é que exercia a sua sexualidade somente dentro de um matrimônio, aquela mulher casta, recatada, não é? E que não fosse garota de programa, não fosse prostituta, né? Então, e mais, e aqui um ponto também, essa mulher é uma mulher racializada, porque nesse tempo ainda, embora tivesse acabado de ocorrer a abolição, né, no Código de 1890, as práticas racistas, elas permaneceram, as práticas de controle social racistas, de modo que mulher negra, como sendo propriedade do senhorio, evidentemente sendo coisa, não tinha nenhuma tutela penal, né, tampouco tutela da sua dignidade sexual, nada disso, né? Mesmo mulheres brancas, né, solteiras e pobres, não tinham proteção penal em matéria sexual, né? Só a figura da mulher honesta, que seria essa mulher que estaria dentro desse matrimônio, né? E dentro dessa família de estrutura patriarcal. Pois bem, isso tudo foi objeto dessa crítica, né, que eu faço esse apanhado. A vítima, então, não ideal, quer dizer, com desconformidade com os estereótipos dominantes, né, se aferia o valor social da mulher com base no enquadramento ou não, com a conformidade ou não nesses estereótipos, ela era julgada moralmente com total descrédito, e logo era indigna da tutela penal, e, portanto, uma mulher estuprável, uma mulher que poderia ser abusada, né? Ainda hoje, em razão, né, de a luta, né, e das reformas legislativas pela igualdade de gênero serem muito recentes, não é? Nós temos mudanças legais muito recentes, não é? E os nossos manuais, né, como eu vou exemplificar, eles reproduzem ainda ensinamentos ainda da década de 40, 50, ainda se usa, incrivelmente, né, absurdamente, ainda se usa ainda argumentos como, né, ela que já eram usados desde então, como, né, desde 1940. Ela consentiu, né, ela gostou, ela teve prazer, né, ela provocou, ela forjou o estupro para prejudicá-lo, ela bebeu, ela estava em lugar inapropriado para ela, né, para o horário, né, para as condições dela, etc.
de condição dela de mulher, e, portanto, a violação sexual estava justificada, né? Ou, na melhor das hipóteses, ela era bastante atenuada, o que beneficiava, né, em termos de responsabilidade penal, do abusador, certo? Qual, né, então, né, feito esse panorama inicial, desse estado de coisas, né? Qual é a pergunta, né, que as juristas feministas hoje se propõem, né, e eu recomendo muito desde logo a leitura, né, do Manual de Direito Penal com Perspectiva de Gênero, né, organizado pelas professoras Carmen Rain de Campos e Ela Vieco Volkmer de Castilho, que é um manual hoje referência, né, para a nossa atuação, e com base no qual também boa parte dessa apresentação foi estruturada, né? O fato é que, então, nós nos colocamos a essa pergunta, né? Que é uma pergunta de natureza epistemológica, né? Sobre, da teoria do conhecimento, sobre como, então, essas elaborações nos nossos livros de dogmática penal, como que elas ocorrem, como que elas sucedem, não é? Para se produzir tantos descompassos e tantas perplexidades, né, de acordo com já com o acúmulo de uma literatura de violência de gênero e teoria feminista, né, no direito, né? Nós estamos falando de feminismo jurídico, que nós já temos já disponível, né? Dentre legislações, normativas, convenções internacionais de direitos humanos, precedentes da Corte IDH, né? Como tivemos recentemente, né, o caso Campo Algodoeiro de 2009, nós temos, né, o caso recente Márcia Barbosa e assim por diante, dentre inúmeros outros casos, né? Mas qual o lugar, então, ocupado pelos juristas dogmáticos no mundo, né, quando eles teorizam, né, sobre crimes sexuais? Né? Qual é o lugar ocupado pelos manuais, né, que já tem pesquisas apontando isso, tem artigos na Revista Brasileira de Ciências Criminais sobre os manuais mais recorrentes, né, como, por exemplo, não que não devamos utilizá-los, nós devamos utilizá-los sim, são ferramentas de trabalho, mas com criticidade, né, com questionamentos, né, que é o nosso propósito aqui, nessa conversa, né. Qual o lugar que ocupam juristas como Guilherme Nucci, Kleber Masson, Rogério Greco, Rogério Sanches, Luiz Regis Prado, César Roberto Bittencourt, os já falecidos, né, Damásio de Jesus, que ainda, né, são utilizados os manuais, né, esqueci do Fernando Capês, aí agora os falecidos, o Damásio de Jesus, né, o Celso Delmanto, que até hoje é atualizado, né, por gerações posteriores dele, Mirabete, não é? Nelson Hungria, Fragoso, Francisco de Assis Toledo e assim por diante. Muitos desses penalistas que são filiados, né, a correntes bastante críticas, né, do direito penal. A exemplo de Zaffaroni também, Henrique Pirangeli, e assim por diante. Muitos filiados a vertentes críticas, né, no sentido de contenção da punitividade, no sentido de elaboração dogmática, no sentido de se impedir, né, tipificações que ofendam, né, princípios materialmente constitucionais da filosofia do direito penal, não é? Da elaboração penal, né, e que nós utilizamos no nosso dia a dia para arquivamentos, etc., né? Mas sobre, especificamente, as experiências de violência das mulheres, não é? Sobre consentimento, sobre a incapacidade ou capacidade de resistência das mulheres, sobre o medo, sobre o que é violência para as mulheres, sobre o que é grave ameaça para as mulheres. Algum desses juristas, né? E aqui eu estou reproduzindo, evidentemente, a crítica feminista. Algum deles vivenciou o que essas mulheres vivenciam, milhares delas vivenciam. Algum deles perguntou a elas, quando lemos nos manuais de direito penal posições e interpretações desses crimes sexuais, que em 90% dos casos a vítima é uma mulher ou uma menina,
não há nenhum estudo a respeito da subjetividade feminina, da experiência das mulheres, né, nessas situações. Nada, né? As elaborações, formulações e teorizações e criação de categorias são de uma perspectiva eminentemente, né, e quase que puramente masculina, androcêntrica, de homens e para homens, né? Formuladas a partir de um paradigma liberal e do espaço da rua, dos espaços públicos, do conflito de homens desconhecidos entre si, né? Ou seja, há uma desconsideração quase que total na elaboração dogmática a respeito da desigualdade de poder nas relações de gênero, né? Pois bem, sobre dever de cuidado, proteção e vigilância, né? Como que juristas interpretam, né, a observância ou não do dever de cuidado e da posição de garante de uma mulher, ali com base no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, num caso, por exemplo, quando a mulher é acusada de omissão imprópria, nos maus tratos dos filhos, né, da prole comum, ou num abuso sexual, num estupro da criança, quando, na verdade, esse dever de cuidado, proteção e vigilância pela doutrina penal jamais foi pensado para o agressor, para o padrasto, para o pai, para o abusador, não é? E quando, na verdade, esse que elabora o sentido, não é? Ele jamais foi pensado, né, na perspectiva das mulheres. Então, que outros saberes, né, outros corpos e outros sujeitos, né, foram desconsiderados, né, na produção do direito penal, né? Essa é uma questão muito relevante, né, que se coloca. Então, se o campo do direito ele é problemático, não é? Se ele é um campo problemático, né? E ele é um lugar de disputa, né? Disputa de posições, disputa de sentidos, né? Deve haver, então, uma intervenção para se discutir e modificar categorias e práticas jurídicas, né? E esse é o propósito aqui dessa apresentação desse curso, né? E modificar categorias e práticas jurídicas a partir das críticas feministas, né? Sejam elas, né, feministas negras, né, queer, decoloniais, etc. Que nós não vamos entrar nessas críticas feministas com esses recortes aqui por pura falta de tempo, né? Nós vamos nos concentrar mais na categoria gênero, né? Então, nós temos que fazer exercícios, então, de estranhamento, né, e de desnaturalização para se repensar e se ressignificar categorias dogmáticas tradicionais hegemônicas e que são, né, repetidas à exaustão, né, produzindo verdades, né. A parte geral, então, dos manuais de direito penal, no geral, elas constroem e disseminam uma dogmática, né, para crimes contra a vida e para crimes contra o patrimônio. A parte geral, notem bem, elas não foram pensadas e formuladas para os crimes sexuais de que são vítimas as mulheres. Os exemplos, as teorizações, elas não são adequadas, não é? E, e de modo que o que então se propõe, né? A posição com a qual a gente concorda, né? A necessidade então de a construção de um novo direito, certo? Direito a partir das epistemologias desses grupos subalternizados que foram esquecidos, né? E que devem ter acesso à justiça para refletir as experiências e necessidades das mulheres, né, na sua diversidade, né, que as mulheres, não, obviamente, não são um grupo homogêneo, né. Há uma necessidade de ampliação, então, da perspectiva, do nosso olhar, das nossas lentes, da nossa capacidade cognitiva, né, de enxergar o que está invisível nesses casos, em termos de aspectos de desigualdade estrutural, e para que realmente a justiça seja realizada, né, e a igualdade material seja alcançada. Pois bem, nesse sentido,
o que que se propõe, né? A construção de uma dogmática penal com perspectiva de gênero, né? Os estudos sobre mulheres, né, eles centravam-se inicialmente, né, sobretudo os estudos criminológicos, né, sobre os processos de criminalização e vitimização feminina, se concentravam muito na crítica ao funcionamento do sistema de justiça criminal, né, na década de 70, 80, a partir de noções como a dominação masculina e a dominação patriarcal, para explicar, né, a criminalização e a vitimização feminina. A partir do final da década de 80, nós temos, então, a emergência da categoria gênero, né, como categoria de análise transversal de desigualdade nas relações sociais, que rompe, então, como eu disse, com a noção biológica de sexo, né, inaugura, então, uma noção sociocultural histórica de gênero. Nos anos 1990, nós temos novas influências, né, de novas chaves analíticas, né, de novas epistemes aqui, sobretudo do mundo do sul global, né, como colonialidade, racismo, sexualidade, outros marcadores de desigualdade estrutural, né? O fato é que nós tivemos várias reformas legislativas, né, que foram impulsionadas por essas novas epistemes e principalmente por normativas internacionais de direitos humanos, né? A CIDO, Convenção contra Todas as Formas de Violência e de Discriminação contra a Mulher, que define, né, a violência como uma das formas de discriminação contra a mulher, que já foi internalizada pelo direito brasileiro há muito tempo. A Convenção de Belém do Pará, não é? Que é um tratado de direitos humanos especial, né, sobre violência contra a mulher, né, e finalmente em 2006, né, com a promulgação da Lei Maria da Penha, nós tivemos a positivação jurídica da categoria gênero, uma categoria que era sociológica, não é uma categoria política, ela passa a ser uma categoria jurídica, e, portanto, há uma necessidade agora de incorporação de todo o paradigma e arcabouço teórico que essa categoria traz consigo, né? O que é uma inauguração de um novo paradigma hermenêutico para se compreender as violências contra mulheres, não como resultados de relacionamentos doentios, de relacionamentos de homens desviantes, monstruosos, problemáticos, de relacionamentos disfuncionais, não, mas como resultado da desigualdade de gênero. É essa a compreensão, né? Que a Lei Maria da Penha nos traz. Então, as lentes de gêneros, elas servem para a visibilização das opressões e peculiaridades, né, que colocam as mulheres em desigualdade nas esferas privada e pública, né? Certo. Nesse sentido, né, como incentivar, então, a concretização desse novo paradigma legal, né? E que é transversal, né? É transversal e atinge todos os âmbitos da justiça brasileira, em todas as áreas e todos os campos do direito, certo? Mas, em particular, aqui no nosso objeto de interesse, nos crimes sexuais, já que a vitimização é majoritariamente feminina, né? Enquanto os manuais de direito penal ainda não se atualizam, né, nós temos práticas institucionais, nós temos capacitações, nós temos cursos, nós temos debates, né, e nós temos também documentos que começaram a ser produzidos no âmbito da América Latina e no mundo todo, não é? A exemplo dos protocolos de julgamento com perspectiva de gênero, né? Alguns países latino-americanos foram pioneiros nisso, como o México, né? E em 2021 o CNJ também, né, lançou um protocolo. Esse protocolo é muito importante no sentido da discussão, né, que estamos a propor aqui, né? A ideia, né, é, é de que, né, como diz o próprio protocolo, né, aliás, antes disso, né, nós temos uma necessidade de interpretações e categorias dogmáticas condizentes, então, passamos a ter essa necessidade, né, com o paradigma de gênero. Então, nós temos o protocolo do CNJ, que vem nesse sentido, né, de 2021, e o artigo 4º da Lei Maria da Penha, que é esse vetor hermenêutico fundamental, quando diz que na interpretação da Lei Maria da Penha serão considerados os fins sociais a que ela se destina. Quais são os fins sociais? É a igualdade de gênero,
né, particularmente a erradicação da violência contra a mulher, resultado da desigualdade de gênero. E especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Ora, que condições peculiares são essas? São justamente as condições específicas das mulheres, né? Quer dizer, são as condições de gênero, né? Que só elas vivenciam e que necessariamente têm que ser consideradas na interpretação e aplicação de todo o ordenamento jurídico protetivo da mulher, né? Aí coloquei aqui trechos, não é? Trechos da, do protocolo, né, que diz, né, que o protocolo disponibiliza ferramentas conceituais e um guia passo a passo para aqueles que têm comprometimento com a igualdade, por meio da metodologia do julgamento com perspectiva de gênero. Ou seja, né, julgar com atenção as desigualdades e com a finalidade de neutralizá-las, buscando o alcance de uma igualdade substantiva. É aqui uma definição muito boa e clara de perspectiva de gênero, né? Porque a perspectiva é de onde se vê, de onde se fala, de onde se observa, né? É a sua posição, né? O seu lugar, né? E aqui o protocolo traz essa definição. Então, como complemento a esses métodos tradicionais de aplicação do direito, que nós já conhecemos, né? É, né, de se usar como fontes de interpretação do direito à lei, né, a doutrina, a jurisprudência, os costumes, os princípios gerais de direito, etc., existe o julgamento com perspectiva de gênero, né, que nada mais é do que o quê? Um método interpretativo dogmático, tão genuíno e legítimo quanto qualquer outro. Esse método é muito simples, interpretar o direito de maneira não abstrata, atenta à realidade, buscando identificar e desmantelar desigualdades estruturais, ou seja, muitos poderiam contestar. Ora, mas isso aí não seria julgar com parcialidade, considerando a perspectiva da mulher, etc. e tal? Não, não. Na verdade, seria um julgamento parcial, e isso o próprio protocolo esclarece. Se essas desigualdades, para as quais a justiça se mantém, em boa parte dos casos, ainda cega, eh, a desconsideração dessas peculiaridades e desses aspectos de desigualdades estruturais no julgamento e na aplicação dos institutos penais e da lei é que gera, né, injustiça, né? É que gera injustiça. Então, assim, esses aspectos, né, precisam ser levados em conta para que haja justiça. Pois bem, antes de prosseguir, eu cito, então, nesse movimento que eu acho que nós estamos vivenciando hoje, de mudança de paradigma, né, interpretativo, né, epistemológico, de conhecimento, de elaboração dogmática, de conhecimento da prova, né, e de julgamento dos casos, eu cito aqui como exemplo de adesão ao protocolo, né, esse julgado aqui da relatoria do ministro Rogério Schetti, que é muito recente, de novembro de 2023, e que eu faço questão de ler, porque ele reúne aqui, ele sintetiza pontos muito relevantes e que interessam muito aqui a nossa conversa. Né? Cumpre ao Judiciário, como guardião direto ou difuso da Constituição Federal, repelir as interpretações que, sob a roupagem de resguardar a ampla defesa, promovem o julgamento da vítima, ao invés de julgar o acusado. Essa modalidade de discriminação contra as mulheres costuma se camuflar de um rigoroso estándar probatório, não existente para outras modalidades de crimes, e até se sofistica para burlar a leitura constitucional, tais como legítima defesa da honra, débito conjugal, desqualificação moral da vítima, desvalor do depoimento da ofendida, exigência de resistência física enérgica, de reforço probatório pericial, dentre outros. Inclusive, essa compreensão, que busca identificar e rejeitar o uso de recursos argumentativos abusivos e destituídos de amparo normativo, foi recentemente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, ao decidir pela incompatibilidade da tese da legítima defesa da honra com o princípio da dignidade da pessoa humana.
Ainda que a Constituição Federal de 1988 tenha inaugurado um novo paradigma de igualdade entre homens e mulheres, as demais fontes do direito, em especial leis infraconstitucionais, jurisprudência, doutrina e costumes, não absorveram de imediato as mudanças promovidas pela nova ordem jurídica. Esse é um ponto particularmente sensível na promoção dos direitos das mulheres, em especial pelo sistema de justiça criminal. E aqui eu chamo a atenção para esse ponto que eu negritei. Julgadores que, bebendo na fonte de doutrina e costumes incompatíveis com a nova ordem constitucional, perpetuam na jurisprudência um ciclo de violências institucionais contra as mulheres. Trata-se de um problema que alcança a formação dos operadores do direito, os quais, ao longo de décadas, edificaram seus conhecimentos a partir de doutrinas que reforçam a discriminação contra as mulheres e que, inclusive, serviram de base para a formulação da parte geral do Código Penal, consoante se extrai da própria exposição de motivos ao tratar das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Ainda que não vincule o intérprete, o discurso da exposição de motivos não é vazio de consequências. Com efeito, operadores do direito, doutrinadores de diversas gerações, foram levados a pensar a circunstância judicial do comportamento da vítima, única que só pode ser favorável ao réu, a partir de um exemplo que corresponsabiliza a ofendida pelo seu pouco recato. É preciso, portanto, que o julgador busque ativamente se livrar de vieses reforçados pelos estereótipos de gênero, fazendo com que o julgamento recaia sobre a conduta do réu, e não da vítima, pois nos termos do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, um julgamento imparcial pressupõe, assim, uma postura ativa de desconstrução e superação dos vieses e uma busca por decisões que levem em conta as diferenças e desigualdades históricas, fundamental para delimitar todas as formas de discriminação contra a mulher. Em síntese, todos os elementos constantes do acervo probatório do presente caso, e aqui ele primeiro fez essas considerações, não é? E chamando atenção para a necessidade, né, de adesão ao protocolo, né, para julgamento com perspectiva de gênero, né, já que as outras fontes, né, vetustas, né, estão incompatíveis, né, com a igualdade de gênero garantida constitucionalmente, né, e aqui ele usa essas premissas teóricas, essas premissas de decisão, para decidir, então, aqui e adentrar o caso concreto, quando diz na emenda. Em síntese, todos os elementos constantes do acervo probatório do presente caso devem ser interpretados com perspectiva de gênero, evitando-se assim a contaminação das inferências epistêmicas pela injusta expectativa de que a ofendida se comportasse segundo um ideal inexistente de vítima perfeita, que resiste, se preciso for até a morte, ante o ataque sexual. Né? Nós vamos comentar isso aqui logo mais. Sobre a necessidade, né, que a doutrina penal mainstream coloca essa necessidade de resistência durante todo o abuso sexual, todo o ato sexual, né, o que não tem o menor cabimento, né. A palavra 15, a palavra da adolescente alicerçada pelo laudo psicológico, ambos acompanhados do laudo pericial, forma um conjunto suficiente para superar qualquer dúvida razoável que pudesse pairar. A partir de uma concepção racionalista da prova, não podem estar incluídas no conceito de dúvida razoável aquelas dúvidas causadas pela indesejada presença dos estereótipos de gênero. Desse modo, nem o comportamento da vítima de voltar à casa do réu, nem o depoimento da esposa do acusado, negando veementemente o fato, são bastantes para representar dúvidas razoáveis. E aqui o ministro traz dois estereótipos recorrentemente invocados nas nossas instruções criminais, nos juizados de violência doméstica, né? Sobre a volta, sobre a reconciliação da mulher, como que aquela, mas você aceitou, né, o retorno dele, né? Desconsiderando-se os contextos de desigualdade de poder, não é? Desconsiderando-se os aspectos de gênero que explicam por que isso ocorre, né? E, e com isso, né, afastando a tutela penal dessa mulher.